Paz do Senhor a todos. Venho aqui mais um dia trazer a palavra de Deus para o seu coração. E a palavra de hoje está poderosa e abençoada. Muitos ensinamentos e lições que podemos absorver com a palavra de hoje. Mas antes de entrar na mensagem do Senhor, peço a todos vocês que curtem o vídeo, se inscrevem no canal, ativem o sininho de notificações para chegar mais vídeos para você. E também compartilhe esse vídeo, porque muitas pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. Seja o canal de bênção na vida de alguém. Compartilhe nesse vídeo. Então vamos entrar na palavra do Senhor, que hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 10 e 11, que diz assim a palavra do Senhor. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que ele falas por parábolas? Ao que respondeu: porque vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Palavra poderosa de Deus. Nos versículos anteriores, Jesus fala a parábola do semeador para a multidão e os seus discípulos. E no versículo 10, os discípulos se aproximam de Jesus e fazem uma pergunta. Pergunta essa que os discípulos fazem para o mestre. Fala essa pergunta: por que falas por parábolas? E no versículo 11, Jesus responde aos seus discípulos que a eles é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque Jesus fala que para os discípulos foi dado conhecer dos mistérios do reino dos céus. Fica essa pergunta. E por que Jesus fala que a eles não é dado? Jesus esclarece no versículo 11 que para quem o busca, o serve e o segue, esses são dados o conhecer dos mistérios do reino dos céus. Mas para aqueles que não querem buscar, servir e seguir Jesus, não recebe o privilégio de ser dado o conhecer dos mistérios do reino dos céus. Jeremias capítulo 29, versículo 13 vai dizer que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, os discípulos buscavam Jesus, serviam Jesus, seguiam Jesus. Por isso, foi dado o conhecer dos mistérios do reino dos céus para os discípulos, enquanto para os outros que não querem servir, buscar o mestre, não é dado esse conhecer dos mistérios do reino dos céus. Porque para entender das coisas espirituais, o homem ou a mulher tem que ter o discernimento espiritual, ser espiritual. Pois o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14 vai falar isso. Vai falar que o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. E para eles são loucuras. E eles não podem entendê-las, porque eles são homens naturais. Porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não consegue compreender as coisas espirituais. Mas o homem espiritual consegue entender as coisas espirituais. Tem o discernimento espiritual. Porque ele é um homem ou uma mulher espiritual. O homem natural só vai te instruir para as coisas da terra, as coisas normais. E instruir, o homem natural só vai te instruir para as coisas da terra, para as coisas normais. Ele não vai ter argumento e não vai ter o entendimento e o discernimento das coisas espirituais, porque para eles é loucuras. E enquanto o homem espiritual
vai te instruir das coisas de Deus, das coisas que vêm do Espírito de Deus. Esse é o homem espiritual. Ele só vai te instruir para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, da parte do Espírito Santo. Se nós for falar para o homem ou a mulher natural que estamos precisando de cura, ele vai te aconselhar e te instruir a ir ao médico. Porque ele ou ela é a mulher ou o homem natural. Ele só vai te instruir para as coisas naturais. E enquanto o homem e a mulher espiritual vai te falar essas palavras: irmão, clame a Jesus, busque a Jesus, serve a Jesus, segue a Jesus e ele vai te curar. Oh, glória a Deus. Esse é o homem e a mulher espiritual. É ver que a situação está impossível e ele vai crer, ter fé no Deus que ele serve. O pastor John Osteen, dos Estados Unidos, testemunha do acontecimento que aconteceu com a sua esposa. E ele fala palavras de um homem espiritual, de um homem que tem um discernimento espiritual. E vamos ver quais foram essas palavras que ele falou de homem espiritual, com discernimento espiritual. Então, a sua esposa chega em casa e fala para ele que está com câncer. Enquanto o homem que recebeu a notícia, ele falou palavras de um homem espiritual. Palavras essas que foi: esse é um bom tempo para um milagre. Palavras de um homem espiritual, que tem um discernimento espiritual. Então, no momento que ele recebeu a notícia de doença da parte da sua esposa, ele usa palavras de um homem espiritual e com discernimento espiritual. E fala que esse é um bom tempo para um milagre. E hoje, para a glória e a honra de Jesus Cristo, sua esposa está testemunhando até aos dias de hoje o seu milagre. Então, quando ele se comporta como um homem espiritual e tem um discernimento espiritual e falou a palavra certa no momento certo como um homem espiritual, automaticamente o milagre aconteceu, porque moveu o coração do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus operou o milagre naquela vida. Então, por quê? Porque a atitude dele foi de um homem espiritual. A fala dele foi de um homem espiritual que tem um discernimento espiritual. Então, meu irmão, seja um homem e uma mulher espiritual. Seja sempre seguidor de Cristo, servo de Jesus. Busque sempre a face do Mestre, do nosso Mestre querido, Jesus Cristo. Que hoje, no dia de hoje, está sendo dado conhecer dos mistérios do reino dos céus para a sua vida. Então hoje está se iniciando o que aconteceu com os discípulos, dado o conhecer dos mistérios do reino dos céus para você que busca Jesus, para você que serve a Jesus, para você que está seguindo o Mestre, a face do Mestre, buscando Ele a todo tempo. Então está sendo agora dado o conhecer dos mistérios do reino dos céus para você, para a sua vida. Então é essa a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de ser canal de bênção na sua vida. E peço ao Senhor que Deus continue te abençoando poderosamente todas as áreas, te dando santidade, sabedoria, discernimento e entendimento da palavra. Então, que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Então, relembrando, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que vai ajudar bastante o canal a crescer e fazer parte dessa família que está se iniciando. Família de canal de bênçãos. Família que agrada ao coração do Senhor. Então, que Deus continue te abençoando
poderosamente e grandemente. Também compartilhe o vídeo, tá? Eu estou na paz.